Abra tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. E a história que eu vou mencionar hoje, que nós vamos meditar rapidamente, provavelmente você já ouviu essa história, já viu essa história. Talvez você já tenha até pregado sobre essa história. Mas eu queria tirar dessa mensagem de hoje um ponto muito importante, uma reflexão muito importante, porque é um assunto que tem atacado a nossa igreja de uma forma assustadora. E nós precisamos se preparar e entender como o inimigo trabalha com isso e como nós precisamos nos blindar com isso. Gênesis capítulo 19, ali a partir do verso 1, nós temos a história de Ló. Você conhece a história e eu vou ler aqui o texto. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernortai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, preste atenção, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-o para fora e nós, para que abusemos dele, para que nós façamos ou tenhamos relações sexuais com eles. Ok? Continuamos, verso 6. Saíram então Ló à porta, fechou-a após si, e lhe disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Tenho 2 filhas virgens. Eu vos lastrarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Verso 9. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Nós conhecemos a história, nós sabemos a história, nós sabemos quem eram essas 2 pessoas aqui. Você se lembra? Ló estava ali, assentado à entrada, junto com seu tio, ali nos carvalhais de Manre, e eles avistam 3 homens caminhando. E você conhece a história. Um para, Jesus Cristo, a Bíblia depois fala que é Jesus Cristo, para e fica ali com Abraão, ali conversando com ele, e os 2 anjos seguem para Sodoma, porque já havia sido profetizado a destruição de Sodoma. E esse relato acontece quando esses homens, esses 2 anjos, se achegam à casa de Ló. Para que nós possamos entender um pouco e para que nós possamos retirar do texto a mensagem que ele quer dar para nós, precisamos que 2 coisas sejam levadas em consideração para o entendimento da mensagem. Primeiro elemento que nós precisamos entender um pouco mais é as características da cidade de Sodoma. E o segundo ponto que nós precisamos entender é as características de Ló, o personagem principal dessa história. Sodoma, no capítulo 13, aqui, se você ler, e você pode ler lá na sua casa, capítulo 13 de Sodoma, o profeta chama a cidade de Sodoma de o jardim do Senhor. Se você já chegasse ali nas campinas, nos montes, e olhasse para o horizonte, o que você viria? Sodoma. E o que saltaria aos seus olhos? As plantações, as ornamentações, os coqueiros, as palmeiras, as árvores de Sodoma, aquele horizonte verde, aquele jardim bonito.
tão bonito a ponto de o profeta no capítulo 13 dizer assim, Sodoma é o jardim do Senhor. Você imagina como era bonito. Como era bonito olhar para Sodoma e ver a cidade de Sodoma. Além de bonita, ali no Vale do Jordão, Sodoma, ela se destacava. Ali no Vale do Jordão, ali era fértil o lugar, e Sodoma se destacava pela sua beleza. Os jovens daquela época, se alguém quisesse ir, mudar para algum lugar, para uma cidade bela, pensaria em ir para Sodoma. Segunda característica da cidade de Sodoma, além de Sodoma ser uma cidade bonita, Sodoma era uma cidade rica, muito rica. Riqueza da cidade de Sodoma era através do comércio, através das joias, através da arte, dos tesouros. A economia corria solta ali em Sodoma. Se você quisesse ser bem-sucedido na vida, se você quisesse crescer na sua vida, quando eu era pequeno, em idade, porque tamanho até hoje, eu olhava para minha mãe dizia assim para mim, o que você vai ser, meu filho, quando você crescer? Eu dizia assim, mãe, eu quero ir para São Paulo. Eu quero vencer na vida em São Paulo. Eu morava numa cidade pequena do interior do Paraná. Então, na nossa cabeça, nós queríamos e achávamos que ir para São Paulo, nós venceríamos na vida. Lê do engano, né? Mas as pessoas achavam e acham até hoje, quando você viaja para o interior do país, você olha para essas pessoas e as pessoas dizem assim, nossa, o meu sonho é morar em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade rica, tem muito dinheiro. Você já deve ter ouvido isso. Sodoma era a mesma situação. Todos queriam ir para Sodoma, porque Sodoma era uma cidade onde o dinheiro corria muito, onde tinha muita riqueza, onde tinha muito trabalho, onde as coisas aconteciam. Outra característica de Sodoma. Sodoma era uma cidade bonita. Sodoma era uma cidade rica. Sodoma era uma cidade agitada. Tinha balada toda noite em Sodoma. Sodoma era uma cidade que bombava. Sabe, haviam várias festas em Sodoma, não era uma cidadezinha parada. Lá na minha cidade, lá no interior do Paraná, uma cidade chamada Jacarezinho, uma cidade pequena no interior do Paraná, hoje deve ter 35 mil habitantes, mais ou menos. Chega 10 horas da noite, para tudo. Fecha posto de gasolina, você viu o posto de gasolina fechar? Padaria fecha, farmácia. Farmácia de plantão é uma só na cidade, você tem que atravessar a cidade inteira. Não é grande, mas você atravessa a cidade inteira para uma farmácia. Não tem nada. Você compra até às 10 da noite e você não compra mais. Fecha tudo. O pronto-socorro é fechado com uma grade lá. Se você chegar com algum problema lá, você tem que bater e as pessoas abrem para te atender. Diferentemente lá da minha cidadezinha, Sodoma era uma cidade que bombava, que tinha muita agitação. Agora, Ezequiel, no capítulo 16, Ezequiel falando de Sodoma, ele disse assim que, além de bonita, além de rica, além de uma cidade próspera, agitada, havia muita ociosidade em Sodoma. Sodoma era uma cidade muito ociosa. E você conhece o ditado. A minha avó também dizia assim, meu filho, mente vazia, oficina do diabo. Quando você está ocioso, grandes coisas, terríveis coisas, grandes coisas erradas acontecem na sua vida. Mente vazia, oficina do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão. Não há momento mais propício para Satanás ganhar terreno, ganhar espaço na sua vida e na sua mente, que é quando você está ocioso. Sabe quando você está de boa? Sabe quando as pessoas falam para você, o que você está fazendo? Eu estou de boa. Eu estou só aqui sem fazer nada. É nesse momento, quando você está de cabeça vazia, que o inimigo está mais preparado e é mais eficiente em ganhar terreno na sua mente. O inimigo anda ao derredor, a Bíblia diz, como um leão, aguardando o quê? O momento propício para te devorar. Porque ele está aguardando que a minha mente fica ociosa, fica vagando e pensando para que ele ataque. Um dos maiores problemas de Sodoma foi a ociosidade. E pela ociosidade, muita riqueza, muita festa, ninguém queria pegar no pesado. E então, a história conta que o inimigo instalou ali grande parte dos seus maus desígnios. Eu tenho que perguntar para você essa noite.
Como é que eu e você estamos gastando o nosso tempo? Como é que eu e você estamos gastando o tempo que Deus concede a nós? Gastamos o tempo nas redes sociais, divagando e stalkeando e vendo a vida dos outros? E essa situação é tão séria que esses dias atrás, a idade vai chegando para mim, os cabelos brancos não são por acaso, e aí agora muitas coisas eu já desconheço. Então o meu filho disse assim: pai, agora já faz um tempo, mas tem um programa aí que eles colocam no celular para programar ou para definir o tempo que você pode ficar nas redes sociais. Você define lá o tempo que a sua filha, que o seu filho, ou que você mesmo pode ficar. Porque tem gente que passa 8, 9, 10 horas conectados, seguidos, em um computador. Você já viu o cidadão entrar em desespero? É quando ele deixa o celular dele em casa. Grande parte dos cidadãos, quando deixam o celular em casa, é claro, é óbvio que hoje o celular traz grandes coisas. Os documentos estão aqui, as contas bancárias estão aqui, grande parte das situações estão aqui. Mas nós ficamos perdendo tempo com isso. Perceba que, como haviam muitas festividades em Sodoma, e como era uma cidade muito ociosa, eles se reuniam o ano inteiro para festejar. E os maus desígnios que o inimigo havia implantado na mente deles começou a processar. A Bíblia fala algumas características da cidade de Sodoma. E eu quero que você preste atenção nisso. Sodoma era palco da promiscuidade. Tudo que dizia respeito à promiscuidade acontecia em Sodoma. Queridos irmãos, segura aí o que acontecia em Sodoma. Homossexualismo. Acontecia e rolava solto em Sodoma. Lesbianismo. Mulher com mulher. Acontecia. Incesto. Mãe com filho, pai com filha, irmão com irmão. Tem mais. Pedofilia, você sabe. Adultos com crianças. Bestialismo. Sexo com animais. Todas as disfunções da sexualidade humana, o inimigo implantou na cabeça daquela cidade. Romanos 1:27, quando menciona sobre Sodoma, ele diz assim: e deixando os homens o contato natural com as mulheres, passaram a procurar os homens. Está lá em Romanos. Algumas versões bíblicas falam que as práticas eram antinaturais. Eram as práticas que aconteciam em Sodoma. Você quer ter uma ideia do que acontecia em Sodoma? Em 1999, um arqueólogo chamado Yehuda Peleg, um arqueólogo israelense, fazendo ali as suas escavações arqueológicas, ele descobriu ali na região onde era Sodoma algumas estátuas, algumas figuras da época de Sodoma. E lá em Israel, para você fazer alguma apresentação, fazer alguma exposição pública, você precisa pedir autorização. As figuras que ele encontrou e levou para Jerusalém, para a exposição, eram tão obscenas, eram tão difíceis de se mostrar e de se enxergar, que ele não conseguiu a autorização do governo israelense para expor essas figuras. Como uma exposição de arte. Dá para você entender, dá para você imaginar mais ou menos o que tinha ali? Todos os dias em Sodoma. Todos os dias. Você via homem com homem. Mulher com mulher. Um homem com várias mulheres. Uma mulher com vários homens. Pais e filhos. Tudo. Tudo. Em Sodoma existia uma frase: aqui ninguém é de ninguém. O sexo em Sodoma era uma moeda de troca pelas coisas. Você trocava, comprava e pagava com o sexo em Sodoma. As crianças, olha isso, queridos irmãos. Obrigado.
As crianças, elas eram educadas a utilizarem o seu corpo como instrumento sexual. Era assim que as crianças eram educadas. E as crianças eram educadas e ensinadas a serem descartáveis. Serem usadas, abusadas e serem jogadas fora. Usa e depois larga. Está conseguindo imaginar alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Agora, imagina só tenta imaginar, não procura imaginar não, só tenta imaginar como seria se você entrasse em Sodoma hoje. Pensa nas bancas de jornais de Sodoma, o que você ia ver? Pensa nas camisetas que as pessoas estariam usando, quais eram as frases e quais eram as figuras que iam estar nas camisetas. Imagine quais seriam os outdoors espalhados por Sodoma. Imagine as músicas que se ouvia em Sodoma. E eu tenho uma tese, eu acho que é muito provável que o funk tenha sido criado em Sodoma. Não é possível uma música tão ruim ter sido criada em outro lugar que não seja Sodoma. Não é possível. O creu deve ter sido criado lá. Palco da pornografia, ninguém era de ninguém em Sodoma. Sodoma era uma cidade antiga, uma cidade distante. Mas sabe, queridos irmãos, pode ser que Sodoma não seja uma cidade tão distante. Pode ser que Sodoma não esteja tão longe de nós. Pode ser que Sodoma esteja tão perto, mais perto de nós do que nós imaginamos. Pode ser que Sodoma esteja dentro de nós. Sabe, queridos, pode ser que nós estejamos ou conheçamos alguém que vive desse jeito. Que vive essa vida. Como isso? Como pode isso? Pode. Pode. Sodoma se apresenta às vezes na página de uma internet. Sodoma se apresenta às vezes na roupa que usamos. Sodoma se apresenta às vezes nas conversas que nós temos. Deixa eu dar uma puxadinha de orelha só em você. Os nossos cônjuges podem pegar os nossos celulares, podemos desbloquear eles e dar para os nossos cônjuges para eles olharem sem limite e sem problema? Você não precisa me responder. Responda para você. Ou quando alguém procura o seu telefone, você já escorrega. Tem senha, né? Precisa ter senha. E a esposa não sabe, o marido não sabe, o pai não sabe. Né? O pai não sabe a senha do celular do filho. Sodoma está mais perto de nós do que nós imaginamos. Sodoma está mais perto de nós do que nós imaginamos. Alguns, queridos, colocam uma roupa bonita, colocam a Bíblia debaixo do braço e vão para a igreja. E vão para a igreja. Mas quando essas pessoas estão na frente do espelho, olhando só para elas, elas conseguem enxergar dentro delas o que existe. O que elas pensam e o que elas vivem. Sabe, queridos, os pensamentos de alguns são horríveis. Muitas vezes os nossos pensamentos são temerosos, são horríveis, são pesados, são duros. São pensamentos deprimentes que não engrandecem e honram o nome do nosso Deus. Mas nós estamos vivendo assim, muitos de nós. Deus não precisava na história tirar Ló de dentro de Sodoma. Deus precisava tirar Sodoma de dentro de Ló. Será que talvez você conheça alguém, ou eu e você mesmo, sejamos aqueles que Deus precisa tirar Sodoma de dentro de nós? Porque a única coisa que pensamos é nessas coisas? Sabe, será que você conhece alguém que está afundado na pornografia? Antes tinha Alcoólicos Anônimos.
Agora tem pornográficos anônimos. Você vai lá para se tratar. Porque a pessoa não consegue viver sem isso. Só pensa nisso. Só processa isso. Eu tenho que terminar a primeira parte do sermão, porque eu preciso dizer a segunda. Características de Ló. Poderia ficar falando de Sodoma aqui muito. Ló, você conhece? Ló era um jovem órfão. Órfão de pai e mãe. O seu pai, Arã, quando faleceu, deixou toda a riqueza para ele. Então, Ló era um jovem órfão, bonitão e rico. Perfeito. Jovem, bonito e rico. O que toda mulher queria. Tinha muitas coisas à sua disposição. Ló foi morar com seu avô Terã. Você conhece a história? Terã, pai de Abraão. E lá ele começa então a ser criado com Abraão, com Terã, ali, e nasce uma amizade muito firme, muito pesada, muito legal entre Abraão e Ló. A amizade deles cresceram e eles começaram a viajar juntos. Começou a aparecer alguns problemas, porque os servos começaram a ter problemas. Eu não sei se os servos de Ló ou os servos de Abraão, o ticket restaurante de um era maior do que o outro, se um tinha um benefício, o outro não tinha, se o vale transporte de um era maior do que o outro, eu não sei qual que era o problema. Mas a história e a Bíblia conta que eles começaram a ter problemas. E eles começaram a se engalfinhar. Começaram a brigar. Então, Abraão vai para Ló, você conhece a história, e Ló e Abraão conversam, e ele diz assim, nós temos que nos separar. Nós temos que ir para algum lugar. E Abraão, com toda a sua generosidade, diz assim, você escolhe, Ló, para onde você quer ir. Se você for para baixo, eu vou para cima. Se você for para cima, eu vou para baixo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Escolhe. E agora eu quero que você imagine Ló, um homem jovem, bonito, fortão, em cima da montanha, observando aquele redor. E ele olha para baixo, para cá, para baixo, olha a campina do Jordão, irmão, e vê aquele jardim bonito. E para cima ele olha, montanha, seca, sem muita coisa. Para onde você acha que ele escolheu? A gente sabe. A história diz que Ló começa a ver a paisagem e chega a Sodoma. E agora, sabendo que as riquezas, a fama, o dinheiro corria solto em Sodoma, Ló fala para o seu tio Abraão, eu vou para Sodoma. Eu vou morar em Sodoma e vou levar minha família para Sodoma. Primeiro erro de Ló aqui. E eu falo para todos nós. Você lê a história de Ló. E em nenhum momento você vê Ló se ajoelhando, orando a Deus e perguntando para Deus, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Você não enxerga Ló perguntando, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que eu devo fazer? Ló aqui representam aquelas pessoas, aqueles cristãos, aqueles jovens que têm os maiores momentos de decisões na vida. E quando estão tomando as maiores decisões da vida, não pedem orientação para Deus. Você vai casar e vai escolher uma pessoa que vai ficar para o resto da vida ao seu lado. Como é que você não pede orientação para Deus? Você vai estudar e vai procurar uma universidade ou uma faculdade para você ter uma profissão que você vai ficar nela o resto da sua vida. Como é que você não pede para Deus opinião? Você vai comprar uma casa, eu e você vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro. Nós vamos viver naquela casa, nós vamos financiar aquilo durante muito tempo. Muitos de nós vamos pagar aquilo em 20, em 25, em 30 anos aquela casa. Nós não pedimos orientação para Deus. Muitos de nós. Claro que tem muita gente que pede. Ló representa o grupo que não pede. Não pergunta para Deus. Não pergunta. Os 3 maiores decisões da vida. Com quem você vai casar? Você vai ficar 8 horas, no mínimo, juntinho com ela lá. Vai trabalhar mais 8 horas. E vai dormir na casa mais 8 horas. Pronto, seu dia está aí.
E você não, e eu e você não perguntamos. Não tomemos, queridos irmãos, decisões importantes em nossa vida sem pedir orientação a Deus. Vamos tomar decisões importantes e não pedimos orientação a Deus. Será que talvez eu falo para você que está aqui, ou para você que nos acompanha, que para alguém que está tomando decisões importantes na vida e não está pedindo orientação para Deus? Eu tenho um amigo que diz assim, ele não é cristão, ele diz assim: Anísio, vem comigo que você se dá bem. Vem comigo que eu sou o cara. Pode vir. Ele acha que ele toma todas as decisões importantes na vida dele. Resultado de tudo isso? Patriarcas e Profetas, página 159. A irmã White fala que a fé de Ló começou a ficar fraca. Claro que vai ficar fraca. Olha o lugar onde ele foi morar. Olha o que ele via todos os dias. Como é que ele vai ter uma fé forte olhando, vivendo aquilo lá, todos os dias? 2 Pedro 2, 7 e 8, fala que Ló estava num conflito de consciência. Por que será? Vendo aquilo tudo. Imagine você chegando, imagine Ló chegando nessa cidade, com as malinhas, para morar. Vai morar lá, você vai morar, irmão, você vai levar teus filhos, vai morar lá para educar. Aí você anda assim, você vê no canto ali, no meio da praça, um casal praticando relações sexuais em cima do banco da praça. Aí você olha para o lado, você vê ali mais alguma coisa. Aqui você vê outra coisa, ali você vê outra coisa, ali você vê outra coisa. O que aí você devemos fazer? Virar as costas e dizer aqui, opa, aqui não é lugar para eu educar e criar a minha família. Mas o que foi que Ló fez? A Bíblia diz que Ló se instalou nessa cidade. E se você acha que isso está tão longe, há um tempo atrás eu falando sobre isso aqui para alguns jovens, numa igreja nossa aqui de São Bernardo. Eu dizia assim, daqui a pouco vai chegar esse tempo. E no final do culto a menina me procurou lá e disse assim, irmão Anísio, eu moro em Diadema. E na praça central de Diadema isso aí já acontece. O senhor passa lá durante o dia. As pessoas estão nu praticando sexo nos bancos, em todos os lugares. Você anda pela cidade e você enxerga isso daí. Como é que vai ter consciência pura? Imagine que você chega naquela cidade com as suas riquezas, com as suas posses, e você olha para aquilo e vê sexo explícito, as coisas contrárias a Deus em praça pública. As pessoas fazendo coisas obscenas. E você decide criar lá. Percebe que ali não é lugar para você criar e educar a sua família e os seus filhos. No entanto, estabelece a sua família lá. Ali não era lugar para Ló criar as suas famílias. Não era lugar para Ló estar. Ele havia vivido com Abraão, que foi considerado o pai da fé. Imagina o que ele aprendeu com Abraão. Mas ao invés de virar as costas e sair correndo daquele lugar, ele ficou ali e estabeleceu a sua família. É óbvio que vivendo nesse lugar, presenciando esse tipo de coisa, a fé seria enfraquecida. Ló perdeu a moral na sua casa. Ló perdeu a moral com suas filhas. Perca tudo na vida, querido irmão. Perca tudo na vida, mas não perca a sua moral. Não negocie a sua moral. Um homem não pode perder a moral e o caráter. As filhas de Ló não respeitavam mais Ló. Ah, Anísio, não é verdade. É sim. Lembra quando estavam lá? Quando fugiram de Sodoma? Estavam lá em cima, na caverna. E elas olham para baixo e veem Sodoma queimando e dizem assim, ixi, não sobrou homem nenhum mais. Nós vamos morrer solteirona? Vamos nada. Você lembra o que elas fizeram? Embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com ele e engravidaram dele. Não tinham um pingo de respeito pelo seu pai. Porque haviam vivido naquele lugar. Haviam se contaminado com aquilo. Elas saíram de Sodoma. Mas Sodoma não saiu de dentro delas. Deitaram com o próprio pai. Incesto. Claro que a fé estava abalada. Claro que a fé estava abalada. Eu fico imaginando, eu tenho 2 filhas e um filho. Meu filho é o recheio, é o do meio.
Tem uma que tem 31 anos, a mais velha, que está lá nos Estados Unidos, 31 anos. E esses dias atrás, ela casou. Casou. Falei para ela, casa com 60 anos. 60 anos é uma data boa para você casar. Casou com 30 anos. A outra está namorando. Eu olho para aquele cidadão e digo para ele assim, eu sou cristão. Eu procuro fazer as coisas que Deus pede para mim. Eu amo a Deus. Eu sei que eu não posso matar. Mas se você fizer alguma coisa com ela, eu vou aonde for preciso. E volto com a sua barrigada na minha mão. E eu tenho certeza que muitos pais aqui fariam isso. Agora, olha o que Ló fez. Você prestou atenção no que nós limos? Os anjos chegaram na porta da casa de Ló e falaram assim, ei, dá aí esses caras que estão aí, dá os anjos que estão aí, para que a gente abusa deles, vamos fazer uma festinha aqui fora. O que foi que Ló fez? Ló disse assim, peraí, queridos irmãos, tem 2 filhas virgens, puras, peguem elas e façam com elas o que vocês quiserem, mas não façam isso com meus amigos não. Que homem louco é esse que oferece as suas filhas? Que homem doido é esse que oferece as suas filhas para ser estuprada por quem não conhece? Você está entendendo a moral de Ló? Você está entendendo como Ló viveu nesse lugar? A minha filha está casada e toda hora que o Scott abraça ela, eu estou com vontade de dar nele. Porque eu amo ela. Eu sei que faz parte do processo, claro que é uma brincadeira, faz parte do processo, mas eu não queria. Eu amo minhas filhas. O senhor ama suas filhas, irmãos? Que cabeça é essa de Ló de oferecer a sua filha virgem para ser trocada por aqueles homens? Estava vivendo naquele lugar e para ele aquilo era uma situação normal. Gente, não faz isso não, faz com minhas filhas. Que homem é esse? Que pai é esse? Os anjos chegavam e visitaram. Ló não sabia que era anjo. Mas a Bíblia diz que eles conversam com Ló e eles fazem um aviso assim, Ló, tudo isso aqui vai ser destruído, Ló. Ó, some daqui. Tudo vai ser destruído. Queridos irmãos, Deus não faz nada na nossa vida sem não nos avisar antes. Deus nos avisa. O anjo fala para Ló, sai daqui. Sai daqui, pega a sua família e sai. Sai daqui, porque isso aqui vai ser destruído, ser queimado. Ló recebe a notícia e começa ali a acalentar no seu coração. Ah, meus carros, minha carruagem do ano, meus cavalos, minhas joias, minha riqueza, o que eu faço? E a casa, como é que faz? Não dá para pegar alguma coisa antes? O anjo diz, não, sai agora. A mulher quer pegar as coisas, os genros recebem a notícia, não querem sair. Ló começa a se demorar, e queridos, muitas vezes nós lemos os textos bíblicos e não prestamos atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. Ló se demora tanto que a palavra de Deus diz que os anjos tiveram que pegar Ló pelo braço e arrastar ele daquele lugar. Porque ele não queria sair de lá. Imagine a cena, os anjos pegando Ló e dizendo, cidadão, por favor. Vai. Não, deixa eu pegar. Agora, Ló foi arrastado pelos anjos, porque Ló não tinha forças para sair de Sodoma. Sabe, queridos, talvez eu e você estejamos igual a Ló, sem forças para sair desse lugar. Mas Deus quer nos livrar de Sodoma. Se for necessário, Deus envia agora um anjo para nos arrastar pelo braço e nos tirar do lugar que nós estamos. Mas Ló demorou para sair. Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas que se a mulher de Ló não tivesse demorado tanto, talvez ela não tivesse morrido. Porque ela não olharia, e se olhasse para trás não viria mais nada. Mas ela demorou tanto para sair, porque as coisas estavam tão apegadas a ela. As coisas da vida aqui, dessa terra, estavam tão apegadas a ela, que ela demorou para sair. Ela não podia se virar para trás, mas virou. Demorou.
Ló perdeu a esposa porque demorou. Ló perdeu a família porque demorou. Talvez eu e você estejamos perdendo muitas coisas na nossa vida porque nós estamos demorando para tomar as decisões. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Não tem força para sair? Pede para Deus que Ele manda um anjo para te arrastar. Ló saiu. A cidade foi destruída. E aí você pode virar para mim e dizer, nós já estamos terminando, queridos, o relógio já me apontou lá que está na hora de eu terminar. Você pode perguntar para mim. Anísio, se Ló não orou, pedindo orientação para Deus. Se Ló demorou para sair. Se Ló hesitou em sair. Se Ló teve crise de consciência. Se Ló ofereceu suas filhas para aqueles homens. Por que Ló então não foi destruído? Por que Ló não foi destruído com eles? Por que Ló não foi destruído junto com a cidade? Porque Ló estava junto com aqueles homens. Primeiro, por causa da misericórdia de Deus. E segundo, seu tio Abraão orava todos os dias por Ló. Sabe por que eu e você ainda não fomos destruídos? Porque existem pessoas que oram por nós todos os dias. Porque o pastor da igreja ora por nós. Porque os anciãos da igreja oram por nós. Porque algumas mulheres da nossa igreja, dos grupos de orações, oram por nós. Porque mães oram pelos seus filhos. Porque pais oram pelos seus filhos. Avós oram pelos seus netos. Filhos oram pelos pais. Amigos oram por amigos. Desbravadores oram. Porque existem pessoas que oram por nós todos os dias. Nós não somos destruídos ainda. Primeiro, por causa da misericórdia de Deus. Segundo, porque eu e você temos uma mãe que ora. Um pai que ora. Um ancião que ora. Um pastor que ora. Talvez você e eu não tenhamos força para sair do lugar que nós estamos. Mas Deus quer nos tirar desse lugar. Deus quer que nós soltemos essa vida daqui e nos apeguemos na vida celestial. Ele quer tirar Sodoma de dentro de mim e de você. Deixa o anjo te arrastar para fora. Vamos deixar o anjo nos arrastar para fora. Nunca é tarde para sair. Sabe, queridos, Deus está ansiosamente esperando que nós possamos sair e largar de vez essa vida que nós vivemos. Muitas vezes nós brincamos de ser cristão. Não vim aqui para te ofender. Mas nós vivemos uma vida medíocre. E antes que você se ofenda, medíocre é médio. Ao longo do tempo a palavra, a conotação mudou. Mas a nossa vida de cristão é uma vida média. E Cristo diz para nós assim: eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Mas nós nos contentamos com essa vidinha. Essa mediocridade. Você quer ver uma coisa? Sabe, irmão, qual é o meu sonho? Eu falava para o pastor Chaguri esses dias. O meu sonho, irmão, o senhor que esteve aqui na frente, é que o senhor tivesse que pegar o microfone um dia e dizer assim: irmãos, parem por favor de agradecer. Vamos deixar para o próximo culto. O senhor perguntou 3 vezes: alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Nós não agradecemos. Nós não temos motivo, porque nós estamos vivendo aquela vida mecânica. E algumas irmãs da nossa igreja, alguns irmãos, hoje muito menos, né? Mas as pessoas dizem assim: eu só quero agradecer a Deus pela vida e saúde. Só? Só?
Fico imaginando se Deus hoje decidir colocar o dedinho assim no meu coração e falar assim, para. Se Deus colocar os dedos nos meus olhos e dizer assim, não enxerga mais. Não anda mais. Não fala mais. Já imaginou, para eu terminar, se você dormir hoje e amanhã você acordar, não se lembrando de nada que aconteceu na sua vida até hoje? Você vai olhar para sua esposa, para o seu esposo, e vai dizer assim, quem é você? Eu termino com uma experiência. Minha esposa tem 48 anos. Há uns 20 dias atrás ela teve um AVC. Estava eu em casa, no quarto, estava trabalhando em home naquele dia, no quarto lá no escritório trabalhando, e minha filha estava com ela na cozinha. Perfeita, normal. Tudo certo. Nenhum problema, nenhuma indicação, nada. E de repente eu ouço uma voz no meu ouvido dizendo assim, levanta e vai na cozinha. E quando eu saí do quarto, assim, passei pelo corredor, na sala e entrei na cozinha, ela estava com os talheres na mão, porque ela estava lavando a louça. A minha filha do lado de lá da pia, ela do lado de cá, tem uma bancada assim. Ela começou a se bater com os talheres. E eu olhando para aquela cena e ela se revirando, os olhos se torcendo, ela se batendo e de repente ela apagou e caiu no chão. Minha filha é enfermeira. Minha filha socorreu e começou a chamar. E foram longos 3 minutos de silêncio total. Sem movimento, sem falar, sem nada. Só respiração. Chamamos o SAMU. Foi para o hospital do SAMU. Visão do olho esquerdo comprometida, embaçada. Não mexia nada do lado direito. Mão não mexia, pé não mexia, não tinha controle. Agora que está começando a voltar. Eu fico imaginando. Poderia ser assim, ó. Ela estava ali comigo há 5 minutos antes. Sem nenhum problema. E aí ela disse para mim assim, está na hora de eu mudar minha vida cristã. Deus me deu uma chance. Ela teve um AVC isquêmico, que é aquele que não sangra. Se tivesse tido um hemorrágico, teve um AVC isquêmico. E o médico disse para ela, a qualquer momento pode dar outro. Pode ser. E eu e você estamos muitas vezes brincando de ser cristão. Vimos na igreja, quarta-feira, domingo, sábado, devolvemos o nosso dízimo, oramos para as pessoas. Ah, mas quando tem uma vigília não dá para ir. Quando tem um culto da mata é muito cedo. Quando tem que fazer alguma força, tarefa, não dá. Se for preciso, Deus manda agora um anjo para nos tirar dessa morosidade. Queridos irmãos, que nós não vivamos igual Ló. Que nós não nos deixemos contaminar pelo mundo que vivemos, pelos programas de televisão, que não deixamos nos contaminar e nos atarefar tanto com as coisas, com o telefone, com as mídias. Nossa, a gente maratona as séries no final de semana, mas não faz o ano bíblico. Uma maratona séries. Maratona Netflix, maratona os jovens da igreja. Vamos maratonar? Vão maratonar. Mas não maratona a Bíblia. É assim que nós estamos vivendo. Deus está mexendo. O irmão aqui orou pela liderança de 2024. Vamos orar. Para que essa liderança trabalhe. Para que nós nos acordemos. Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo rápido demais e nós estamos aí. Aquilo que os nossos avós falavam que ia acontecer, está acontecendo. Coisas absurdas. Que Deus nos abençoe. Que ao você ir embora agora para sua casa, abençoado e acompanhado por Deus,
que você refaça o seu concerto com Deus. Que eu e você refaçamos tudo aquilo, repassemos tudo aquilo que temos vivido. E que possamos, a partir de agora, viver uma vida mais gloriosa ao lado de Deus. Que Deus nos abençoe.